Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Esse é o nosso encontro de número 8 e hoje nós vamos ver dos aforismos 29 até o 32. Esses aforismos, gente, são 4, dos 4, 3 deles são bem pequenos, bem curtinhos. Um deles é um pouquinho mais longo. Esses eu tenho feito assim, os mais longos eu só leio uma vez. Os pequenos aqui e acolá eu leio mais de uma vez. E hoje vão ter temas bem diversos, como costuma ser, como tem sido esses vídeos. E vou falar de coisas bem bacanas, dar algumas sugestões interessantes para vocês. Acompanhem que vai ser bem legal esse estudo de hoje. Antes de começar, como eu sempre peço a vocês a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo, para que ele possa atingir mais e mais pessoas, ser colocado como sugestão para outras pessoas que estejam pesquisando temáticas semelhantes. E assim ele pode chegar para mais e mais pessoas esse estudo. Gente, eu peço a vocês essa gentileza. Quem estiver no Instagram da mesma forma, coloque um coraçãozinho, compartilhe lá no aviãozinho de papel, para que mais pessoas conheçam essa obra tão bonita que é a Arte da Prudência. Vamos lá, gente, começar pelo aforismo 29. Diz o seguinte: ele fala sobre a integridade e sobre a firmeza. Esteja sempre do lado da razão, e com tal firmeza de propósito, que nem a paixão comum, nem a tirania o desviem dela. Mas onde está essa fênix de equidade? Poucos cultivam a integridade, muitos a louvam, mas poucos a visitam. Alguns a seguem até que a situação se torne perigosa. Em perigo, os falsos a renegam e os políticos a simulam. Ela não teme contrair a amizade, o poder e mesmo o seu próprio bem, e é nessa hora que é repudiada. Os astutos, embora elaboram sofismas sutis e falam de louváveis motivos superiores ou de razão de Estado, mas o homem realmente leal considera a dissimulação uma espécie de traição e preza mais firme do que o ser sagaz e se encontra sempre do lado da verdade. Se diverge aos outros, não é devido à sua inconstância, mas porque os outros abandonaram a verdade. Esse aforismo, gente, que é o mais longo que a gente vai ver hoje, é muito interessante, é que ele está falando sobre a gente ser íntegro, sobre a gente ser verdadeiro. Eu acompanho muitas pessoas na internet e tem sido está sendo muito comum, gente, as pessoas falarem sobre a integridade, a era da integridade. E isso vai ser o foco agora. A partir dessa pandemia em diante, pessoas que são falsas, mentirosas, dissimuladas, elas vão ser cada vez mais desmascaradas das suas mentiras, das suas trapaças. E cada vez mais as pessoas que são verdadeiramente honestas, generosas, éticas, essas vão se destacar. No primeiro momento pode parecer meio utópico falar isso, mas é um processo, gente. Esse processo, ele verdadeiramente está acontecendo. Você está aqui assistindo esses estudos, esses vídeos, certamente você é uma pessoa que preza por valores, virtudes, ética, moral, senão você nem estaria aqui. Então eu fico muito feliz e até tranquilo para falar tudo isso, porque eu sei que você que esteja assistindo vai estar entendendo tudo aquilo que eu estou falando. Aqui ele está comentando sobre a integridade. É extremamente importante a gente ter isso como um dos principais pilares, um dos principais valores da nossa vida. A palavra integridade, ela vem de inteiro. A palavra integridade, ela tem esse significado de ser inteiro. Nós precisamos ser inteiros. A gente não pode se dividir mentindo para os outros, criando farsas, criando personagens, vestindo máscaras. Isso não é bom. Quem mais se prejudica é a gente mesmo. E eu comentei que eu ia trazer aqui sugestões. Quando eu estava lendo, pessoal, esse aforismo, eu me lembrei, né, de uma série da Netflix. Foi uma série polêmica por conta de ser violenta. Ela é uma série que traz cenas muito fortes na maioria dos episódios, que é a série Black Mirror. Acredito que boa parte de vocês conheçam essa série chamada Black Mirror, que significa espelho preto em inglês.
E assim, essa série ela fala sobre muitas questões, ela critica muitas questões da sociedade de agora e a sociedade do futuro. Muitos dos episódios traz uma realidade com a tecnologia muito mais avançada do que a gente tem hoje. E eu queria comentar sobre um dos episódios, até anotei aqui para não me esquecer. O nome do episódio é Crocodilo, da 4ª temporada. Vocês procurem lá na Netflix, no catálogo, vocês coloquem lá 4ª temporada, um dos episódios se chama Crocodilo. E nesse episódio ele conta uma realidade que é mais ou menos o que o Baltazar Gracian está dizendo aqui, sobre as consequências negativas de quem mente, de quem trapassa, que é como se fosse tipo uma bola de neve que vai só aumentando, aumentando, e você precisa ter mentiras cada vez maiores para se sustentar. Isso é horrível, isso é extremamente desgastante e ruim até para a questão da reputação, que tanto o Baltazar Gracian fala nesse livro. Só falando rapidamente o contexto desse episódio, gente, o Crocodilo, ele começa com um casal, eles estão numa festa bebendo horrores, né, de bebida alcoólica e tal, e aí eles vão embora dessa festa extremamente embriagados, numa estrada enfim, nessas estradas que tem muita neve, estava na época de muito frio. Por si só isso já é extremamente perigoso por conta do asfalto muito úmido. E aí eles estão lá bêbados, andando a alta velocidade, distraídos, conversando. Quando menos esperam, pá, eles batem no ciclista. E aí eles estavam com tanta velocidade que o ciclista ele morre na hora. É uma morte súbita. E aí eles ficam desesperados com o que acontece, porque eles sabiam que teriam que pagar um preço terrível, né, serem presos por causa disso, né, se eles se revelassem que foram eles que causaram esse acidente. E aí eles tentam encobrir, né, eles pegam esse jovem que estava andando de bicicleta, colocam dentro de um saco, né, e jogam no rio, né, eles estavam próximo de um rio, eles jogam no rio e fica por isso. E aí ele desaparece o corpo e ninguém sabe o que aconteceu. E aí vem toda uma investigação de o que aconteceu para aquela pessoa ter desaparecido e ninguém saber o seu paradeiro. E aí nesse episódio mostra anos pra frente, a moça que estava nesse carro, ela se torna uma executiva, uma pessoa muito prestigiada. Só que acontece, gente, de desenvolverem uma super tecnologia que tipo, ele vai voltando as memórias das pessoas, aquilo que elas vivenciaram, eles fazem tipo um filme, assim, um filme com qualidade não muito boa, mas que consegue saber, né, do que aconteceu lá atrás. E aí as pessoas da família desse ciclista queriam saber o que aconteceu. E aí eles vão cascavilhar. Aí a empresa que faz esse serviço, eles conseguem ir cascavilhando até chegar nela. E aí ela descobrindo isso, ela fica apavorada, porque ela já era uma pessoa tipo famosa, muito respeitada no que fazia. E aí ela vai inventando um monte de coisas, gente, absurdas, para sustentar essa mentira, como ela não tendo sido cúmplice dessa morte, né? Ela estava ao lado do seu namorado na época do acidente, ele estava dirigindo, ela estava como acompanhante, ela foi cúmplice desse assassinato do ciclista, e aí ela vai inventando um monte de histórias para poder se safar, digamos assim, dessa verdade que se ela tivesse contado lá no começo, ela iria sofrer. Mas ela não iria sofrer tanto como ela sofreu depois de ter que inventar um monte de mentiras cada vez mais cabeludas para sair dessa situação. Então eu diria isso para vocês que estejam assistindo. A verdade, gente, por mais que ela seja às vezes dolorosa, às vezes nos faz sofrer, mas a verdade é o que a gente, como pessoas éticas, precisa colocar à frente, precisa ser o nosso pilar. Beleza, gente? Fica essa sugestão para vocês. É um episódio bem bacana. E assim, eu faço essa ressalva, gente. Que essa eu sei que vocês já sabem, mas é importante falar isso. A série Black Mirror não é uma série para criança, gente. É uma série que tem cenas muito fortes. Então, tirem as crianças da sala quando forem assistir, porque é uma série para realmente pessoas já que têm uma certa maturidade, né? São para pessoas já que são maiores de idade, tá bom? Vamos lá pro 30. Diz o seguinte: não se dedicar a coisas sem reputação, muito menos as quiméricas, que trazem mais desprezo que estima. O capricho fundou muitas seitas e o sensato deve fugir de todas elas.
Há gostos extravagantes que abraçam tudo o que os sábios repudiam. Satisfazem-se com todo tipo de singularidade, e embora isso se torne conhecido, obtém com mais frequência o riso que o respeito. Mesmo ao buscar a sabedoria, os prudentes devem evitar a afetação e a atenção pública, em especial nas questões em que podem se expor ao ridículo. Também de nada adianta nomear tais questões. O desprezo geral já conhece todas. Esse aqui é curtinho, esse aforismo. Eu quero retomar um pequeno pedacinho dele, que é onde eu quero me ater mais. Quando ele diz assim: mesmo ao buscar a sabedoria, os prudentes devem evitar a afetação e a atenção pública, em especial nas questões em que podem se expor ao ridículo. Aqui, gente, na mesma hora que eu li isso daqui, eu me lembrei de uma coisa que agora, nesse ano de 2021, que é quando eu estou fazendo esses vídeos, tá, assim, fazendo o maior sucesso, né? Que é o aplicativo TikTok. O aplicativo TikTok, você faz alguns segundos de dancinhas, de apresentações, assim, engraçadas, coisas que é só mesmo para divertir as pessoas, né? Só que tem muita gente, pelo fato de esse aplicativo ter muitos seguidores, muitos usuários, as pessoas, tudo que elas querem é ter likes, terem comentários, compartilhamentos, e é uma febre, gente, tá uma febre gigantesca. Pode ser que depois mude para outros aplicativos, mas nesse período agora, 2021, tem um monte de gente que se presta a coisas ridículas. A gente faz umas dancinhas assim, nada a ver. Claro que eu respeito, as pessoas têm todo o direito de fazer isso, mas elas fazem umas dancinhas, umas coisas bobas, gente, que é só pra... Você sabe, você sente que é só pra pessoa ter curtidas, é só pra ter like, compartilhamento, aquele famoso kkkk que o pessoal coloca, aqueles emojis. E aí eu fico me perguntando: rapaz, será que vale a pena mesmo você se sujeitar a isso direto, o tempo todo? Será que isso revela o que a pessoa realmente quer fazer? Ela de fato quer aquilo? Eu fico me questionando, sabe? E aí eu coloco a mim, né, no meio de tudo isso, a minha pessoa, né, Isaías, e fico pensando: caramba, será que o meu eu do futuro, o Isaías do futuro, iria gostar de ver as lembranças, as memórias, e ver que eu fiz isso só para querer likes, para querer palminhas, para querer emojis? Eu particularmente não quero isso, gente. Eu quero ser lembrado por aquilo que eu podia ensinar para as pessoas. Né? O que eu estou fazendo aqui é o que eu mais gosto de fazer, que é ensinar. É aquilo que eu venho aprendendo, estudando. Eu quero ser lembrado por isso, pelas coisas que eu compartilhei que fizeram diferença na vida de alguém, entende? E aqui, antes de concluir esse aforismo e passar para o próximo, eu quero até rapidamente frisar uma coisa que eu falei num podcast bem recente no meu canal, no Para Além do Agora, no SoundCloud e no Spotify. Eu estava falando sobre um bom balizador para saber se você está crescendo, se você está evoluindo, se você está buscando coisas nobres. Eu estava falando sobre as lembranças do Facebook, gente. Eu acho as lembranças do Facebook um balizador muito interessante, porque eu gosto, né, de compartilhar coisas bacanas, frases, pensamentos. Todos os dias, gente, eu olho as minhas lembranças do Facebook. E hoje, no ano de 2021, eu fico bem feliz, eu fico contente, porque as minhas lembranças, a imensa maioria delas, gente, 99%, são lembranças que até hoje me traz um sentimento bom. Eu digo: poxa, que legal, Isaías, tu compartilhava coisas tão interessantes 5 anos atrás, 6 anos atrás, 7 anos atrás. O Facebook, ele cascavia desde lá do começo. Eu comecei no Facebook em 2011 para 2012. E tudo aquilo que eu compartilhei desde essa época pra cá foram coisas muito bacanas. Coisas que inclusive eu reposto. Eu posto novamente para as pessoas lerem e compartilharem com os amigos. Aí eu quero lançar, né, essa proposta para você. Se você já não faz isso, preste atenção. Dê uma olhadinha nas suas lembranças do Facebook e veja se mudou alguma coisa. Lá do comecinho, né, na época que ele era uma febre, o Facebook, até hoje. Isso é um bom balizador para saber se você está crescendo como ser humano, buscando coisas mais elevadas. E aqui, né, como eu falei, será que
muitas pessoas não estão meio que evoluindo, né, saindo de coisas que são mais de compartilhamento de conhecimentos e coisas assim voltadas para o autoconhecimento, sabedoria, e trocando isso pelo TikTok, né? Fica esse questionamento que eu sei que pode incomodar alguns, mas é bacana porque essa era a proposta do Baltazar Graciano, nos fazer realmente questionar esse tipo de coisa. Vamos lá para o 31. Diz assim: conhecer os afortunados a fim de escolhê-los e os desafortunados a fim de evitá-los. A infelicidade costuma ser apanágio da estupidez, e entre os párias nada é tão contagioso. Nunca abra a porta para o menor dos males, pois muitos outros maiores espreitam lá fora. O segredo do jogo é saber descartar. A pior carta do trunfo da mão é mais importante do que a melhor carta da mão perdedora que você acabou de apostar. Na dúvida, é bom se acercar dos sábios e dos prudentes. Mais cedo ou mais tarde, eles encontrarão aventura. Ou seja, aqui ele está falando sobre a gente procurar estar perto de pessoas que agreguem valor, pessoas que nos ajudem a crescer como seres humanos. Ele fala sobre estar ao lado dos sábios e dos prudentes. Quando a gente está ao lado deles, a probabilidade é de que a gente sofra menos, de que a gente erre menos, porque essas pessoas elas têm vivência, elas têm maturidade e elas podem nos direcionar, nos encaminhar para coisas melhores. E essa questão, gente, da convivência com pessoas sábias, com pessoas inteligentes, com pessoas sagazes, prudentes, a gente se sente assim como que contagiado por isso, gente. É muito legal. Eu falo isso por experiência própria. Eu procuro fazer isso, me cercar de pessoas que possam agregar valor para a minha vida. E essa atmosfera positiva, quem mais está ganhando sou eu e em contrapartida os meus amigos também, porque é uma troca. E o que ele está falando aqui é isso. Cerque-se de pessoas que sejam buscadores dessa sabedoria, dessa prudência. Assim a gente cresce muito mais. Que são os afortunados, como ele coloca aqui. Afortunado significa pessoas que têm boa sorte, boa aventura, como eu já comentei no vídeo anterior. Aí aqui, gente, quando eu estava lendo, eu me lembrei, é uma outra sugestão que eu quero deixar para vocês, um dos textos que eu gosto demais do meu blog, que eu me inspirei no grande Paramahansa Yogananda. Até coloquei aqui um trechinho que eu vou ler para vocês e vou colocar também aqui na descrição embaixo o link desse texto na íntegra, porque eu faço uma série de reflexões a partir dessas palavras e lá no finalzinho eu coloco inclusive um podcast que eu gravei inspirado nesse mesmo texto. E aí eu deixo essa sugestão, gostaria que vocês fossem lá, dessem uma lida nesse texto. É um texto muito bacana, gente. E lá no finalzinho tem esse podcast com reflexões a partir dele. Eu vou ler só as palavras do mestre Paramahansa Yogananda, que é um mestre que eu amo. Sempre compartilho as suas frases, seus pensamentos. Era um mestre extremamente sábio. Ele diz assim: as pessoas más não querem mudar, portanto, a melhor política é manter distância delas. Há mais bem do que mal no mundo, e mais pessoas boas do que más. Contudo, se você anda com gambás, não consegue sentir o perfume das rosas. Pode parecer que o mal é maior do que o bem, porque o primeiro é mais difícil de esquecer. Se alguém o machuca muito, você leva tempo para esquecer. Contudo, em vez de se concentrar nisso, recorde tudo o que você sabe de bom sobre a pessoa que o machucou. E lembre de tudo de bom que você tem na vida. Não guarde os insultos recebidos e nunca permita que nada o faça brigar. Nem dê a outra pessoa a oportunidade de brigar com você. Se assim fizer, você se tornará parte do problema. Paramahansa Yogananda. Não são lindas essas palavras, gente? Aqui ele está falando sobre a gente não brigar com as pessoas, a gente procurar ver o lado bom das pessoas. É um exercício que no começo parece difícil, mas à medida que você exercita, vai ficando mais fácil. Todas as pessoas têm luzes e sombras. Eu comento muito sobre isso. Mesmo as pessoas que são más, são perversas, tente ver alguma coisa de bom dessas pessoas. Quando você exercita isso, você cresce bastante e você começa a atrair da vida
pessoas e situações muito melhores para a sua vida. E aí a frase mais interessante, gente, dessa fala dele foi a que eu intitulei esse texto, né? Se você anda com gambás, não consegue sentir o perfume das rosas. Eu acho essa frase genial, gente. Essa é aquela frase que dá vontade de emoldurar para ler todos os dias. Se você anda com gambás, não consegue sentir o perfume das rosas. O perfume das rosas, ele é suave, é um perfume que você só sente se você se aproximar, né? Já o cheiro fétido dos gambás, você sente à distância, né? Eu nunca cheguei perto de um gambá, mas eu tenho um primo que já trabalhou muito tempo com gambás. Ele falou pra mim: Isaías, é um cheiro horrível, você sente de uma distância gigante e ele fica impregnado na sua roupa. Se você pegar em um gambá que soltou esse cheiro, né, que vem tipo de tipo um muco que ele solta, se você pegar num bicho desse, num gambá desse, e a roupa que você tiver, já era. Ele falou pra mim, meu primo, que já trabalhou com gambás. Ele diz: ó, aquela roupa pode jogar fora, pode jogar no lixo porque não sai, você pode lavar o que for, não vai sair. Então essa metáfora é muito interessante, essa comparação que ele faz. O perfume das rosas é suave, é um perfume que você precisa se aproximar, mas o cheiro fétido dos gambás, você sente à distância. Então cabe a nós escolhermos com sabedoria as pessoas que podem nos ajudar a crescer como seres humanos e agregar valor na nossa vida. Beleza, gente? Não deixem de ler esse texto. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá bom? Vamos lá para o quarto e último aforismo de hoje, o 32, que diz assim: torna-se conhecido por agradar aos outros, especialmente se são seus subalternos. É útil aos soberanos obter as boas graças de todos. A única vantagem de poder fazer o bem mais do que qualquer outro. Aqueles que são amigos fazem amizades. Outros, ao contrário, decidem ser desatenciosos, não porque é trabalhoso, mas só por maldade, opondo-se em tudo à divina comunicabilidade. Aqui eu vou ler mais uma vez, que é bem curtinho esse aforismo. Torna-se conhecido por agradar aos outros, especialmente se são seus subalternos. É útil aos soberanos obter as boas graças de todos. A única vantagem do poder fazer o bem mais do que qualquer outro. Aqueles que são amigos fazem amizades. Outros, ao contrário, decidem ser desatenciosos, não porque é trabalhoso, mas só por maldade, opondo-se em tudo à divina comunicabilidade. Aqui, gente, ele está falando sobre a gente fazer o bem, optar por fazer o bem, e o quanto que isso nos ajuda, o quanto que isso é extremamente transformador na nossa vida e na vida dos outros. Quando eu estava lendo essa parte, eu me lembrei de tantas frases, de tantas ideias interessantes que falam sobre isso, sobre a generosidade, sobre a gente se abrir, né, para ajudar as pessoas. Até anotei algumas dessas frases aqui, falando sobre a servidão, né, as palavras de Jesus, do Mestre Jesus. Jesus, ele diz no Evangelho, que o maior dentre vós deve ser aquele que serve. É muito bonito isso, gente. A maioria das pessoas leem isso, passa a vida inteira lendo, mas na hora de colocar isso na prática, elas não colocam, elas são em si mesmadas, elas são egocêntricas, pensam só em si. O maior dentre vós deve ser aquele que serve. Perguntaram ao mestre e ele disse isso, que é uma resposta perfeita. Quanto mais a gente serve, quanto mais a gente ajuda as pessoas, isso volta pra gente. É uma lei, gente, a lei do dar e do receber. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Muitas vezes em bênçãos, em coisas intangíveis. Eu sempre gosto de citar isso. Por exemplo, uma das grandes graças, bênçãos que vem de você se doar, de você ajudar as pessoas, é o sentimento de contentamento. Você se sente contente, você sente que está fazendo diferença na vida de alguém. E isso, gente, é algo magnífico. Já tem altos estudos que foram feitos, que isso mexe na nossa química cerebral, mexe na química do corpo. Você se sente mais vitalizado, você se sente mais feliz. E até o seu organismo melhora. Você fica mais disposto, você dorme melhor. E aí o que acontece? Como consequência de tudo isso, a sua saúde melhora, a sua longevidade tende a ser maior. Você pode viver muito mais
Percebe como isso é incrível, gente? Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Isso é o valor do servir. Eu adoro a palavra serviço, gente. Falando isso até me lembrei. A palavra serviço, se você quebrar serviço, significa o vício do ser. A pessoa que serve é aquela pessoa que tem vício no ser. Ou seja, vício é força, vício é dedicação, é essa vontade de fazer, entende? E o vício do ser, aquilo que brota do seu ser interior. Percebe como isso é maravilhoso, gente? Isso é lindo. E assim, eu espero que ao falar isso eu esteja inspirando pelo menos alguns de vocês o quão é importante, o quanto é assim vantajoso você servir, você ajudar, você ser gentil. Eu me lembrei também da professora Lúcia Helena Galvão, que eu acho incrível. Desde o começo da pandemia, gente, ela tem repetido isso inúmeras vezes, sobre você fazer no mínimo um ato de generosidade por dia. Não é muita coisa. Existem muitas formas da gente fazer um ato de generosidade por dia. Se você não tem como ajudar financeiramente alguém, alguma instituição, alguma coisa assim, você pode pelo menos compartilhar nas redes sociais alguma coisa boa, alguma coisa que traga boas reflexões. O que eu faço aqui é tipo isso, eu estou compartilhando conhecimentos através de vídeos, através de postagens no Instagram, no Facebook. Isso pode ajudar, isso pode fazer diferença na vida de alguma pessoa, ou de várias pessoas. Isso é essa questão do serviço, do vício do ser. E tem muitas outras formas, muitos outros caminhos. Você ouvir uma pessoa que esteja, triste, que esteja sofrendo, simplesmente você fala com ela, ela liga para você, ou vocês falam por videochamada, conversam, você se colocar aberto para ouvir, e assim, sem ficar dando pitaco. Tudo isso são formas incríveis de você ajudar, de você servir. E aí esse aforismo fala sobre isso. É claro que a gente pode aprofundar e ir muito além, mas acho que a ideia já deu para pegar, pelo que eu falei aqui. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado desses aforismos que a gente viu hoje. Eles são bem interessantes, eles falam de várias coisas diferentes, mas todas elas muito importantes para que a gente desenvolva essa arte da prudência. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com seus amigos, e a partir do próximo vídeo vamos dar continuidade a partir do 33, o aforismo 33. Um grande abraço e até o próximo vídeo.